No mundo cada vez mais aberto às novas tecnologias, é possível fazer quase tudo com a ajuda de um smartphone. Mas para que esses aparelhos funcionem, é necessário que eles sigam uma série de instruções. Esses são os chamados algoritmos. E esse é o tema do Saber Ciência de hoje. De acordo com a legislação vigente, reincidência criminal significa uma condenação judicial por um novo crime. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, só no Brasil, 1 em cada 4 ex-condenados volta a cometer um novo crime dentro de um prazo de 5 anos. Nos Estados Unidos, pesquisadores compararam o percentual de acertos de um software utilizado para detectar a possibilidade de reincidência com o palpite humano. E a proximidade dos resultados impressionou os envolvidos na pesquisa. Mas será que o algoritmo da máquina pode ser preconceituoso? É hora de descobrir. É hora de saber ciência. Ao anotar em uma agenda as tarefas para o dia ou escrever uma receita de bolo em um simples pedaço de papel, estamos, de certa forma, fazendo uso do algoritmo. Mas você sabe o que é um algoritmo? O conceito de algoritmos ele não depende de computação, ele é bem mais amplo. A ideia de algoritmo é simplesmente uma forma de resolver uma determinada tarefa. Então, da mesma forma como o operador de câmera ele tem uma forma de trabalhar, ele vai operar a câmera de uma determinada forma. Você, quando está fazendo a sua entrevista, você planeja ela de uma forma, você tem uma forma de trabalhar. Essa noção de uma forma de agir é que é a noção do algoritmo. Então, a gente define o algoritmo como um conjunto de instruções, ele é bem delimitado, a gente tenta definir ele de forma que não seja ambígua, e isso é o que vai dizer como é que a gente resolve uma determinada tarefa. Você sabe como se processam as informações em computadores e sistemas operacionais? O raciocínio da máquina é criado pelo homem através do desenvolvimento e implantação dos algoritmos. No caso específico da computação, você quer conseguir traduzir essa noção do que é uma tarefa em instruções que são que o computador possa entender. Na versão teórica, abstrata, um computador pode fazer qualquer coisa que você consiga modelar abstratamente, você não tem essa limitação. Mas, numa versão concreta, existem limitações e você precisa conseguir ensinar para o computador como fazer uma coisa dentro daquelas instruções que ele compreende. Basicamente, o que a gente faz é, na computação, você tem uma camada bem base, que são instruções bem simples, e a gente vai construindo tarefas mais complexas em cima dessas instruções que cada vez mais vão se tornando abstratas. Então, a gente consegue fazer coisas bem complexas, como os casos dos algoritmos que a gente vai discutir aqui, em cima de tarefas que lá embaixo são bem simples. É uma relação de, digamos assim, de coexistência entre a criação humana e a própria criação da máquina. Né? Ela, como artifício, é óbvio que ela tem um poder muito maior, por exemplo, de memória, de mobilidade, do que o nosso corpo. Nosso corpo, como uma mídia primária, há um limite físico, biológico, que, por exemplo, para organizar memória e dados, que um computador, né, a gente não tem. Obviamente que guarda muito maior. Mas a máquina é uma construção humana e, assim como seu criador, tem imperfeições. No caso do homem, os traços culturais são passados através do tempo e afetam na construção social do indivíduo. Em relação a determinados temas, por exemplo, ao racismo, a outro tipo de preconceito, é porque há uma programação nela de valores humanos, de cruzamento de dados, que ela reproduz isso que os humanos, de alguma maneira, apresentaram lá como programa, ou como programação, não é? Digital. Então, não tem, até onde eu saiba, e não acredito nisso, não tem uma máquina que chegue e se autonomize por completo e diga que você é branco, preto, azul, amarelo. Né? Você tem uma programação para reproduzir isso. Então, as máquinas são resultados da produção social, da construção social, da criação humana, e as que elas estão reproduzindo como valores e como linguagem também é uma criação humana ainda. Ela é um artefato e um meio. Um software seria capaz de calcular a probabilidade de um condenado cometer um novo crime? A resposta é sim. Nos Estados Unidos, o programa Compass é usado pela justiça para prever a reincidência criminal e, acredite, o computador e um humano acertaram praticamente a mesma quantidade de respostas. Mas é possível que máquina e homem pensem da mesma forma? Por exemplo, eu preciso modelar um sistema que vai julgar uma pessoa, vai dizer se a pessoa tem perspectiva de ser reincidente criminal ou não. Eu estou falando de uma tarefa que é subjetiva, ela é complexa, e eu preciso traduzir em termos objetivos. Essa tradução em termos objetivos inseriu aí, imbuiu no algoritmo a visão de mundo de quem era que estava traduzindo do subjetivo para o objetivo. Mais do que isso, alguns algoritmos eles são feitos para aprender. Não só você tem a visão de quem programou o algoritmo, de quem criou,
àquele sistema, mas você também tem a noção de que ele continua aprendendo em função das informações que são passadas para ele durante a sua execução. A pergunta é, essas informações foram extraídas de onde? É como quando a gente faz uma pesquisa eleitoral. Dependendo de você não distribuir bem os redutos onde você está fazendo essa pesquisa, você vai ter uma pesquisa enviesada para um lado ou para o outro. Mas é aí que mora o problema. O Compass utiliza 137 critérios para avaliar a chance de reincidência em condenados. E em uma análise dos resultados, a probabilidade de um negro ser reincidente é 2 vezes maior que a de um branco, mas na prática os papéis se invertem. As informações e conceitos do criador podem ser passadas de forma inconsciente aos computadores durante a inserção dos algoritmos que vão definir os parâmetros que serão utilizados. Quando opinamos sobre o determinado crime é porque temos essa carga cultural e, ao mesmo tempo, há um julgamento das regras que a sociedade diz. Então, por exemplo, se opinamos se um negro ou um branco, né, age de uma maneira X ou Y, obviamente tem a ver com essa carga histórica que cada um tem, cada ser humano tem. E, obviamente, que a justiça, por exemplo, pode ter essa carga histórica, assim como a sociedade em geral. Em outras palavras, a inteligência artificial acaba sendo influenciada ao ser construída em cima de um banco de dados que reflete as características de seu programador. Isso também pode acabar moldando as preferências de quem acessa determinadas informações. Isso, em alguns casos, poderia parecer simples, mas quase sempre a gente tem ou uma complexidade do mundo real, como sistemas climáticos, um sistema com a bolsa de valores, e a gente está tentando reduzir para uma coisa mais simplificada, ou a gente tem a noção do subjetivo e objetivo. Então, normalmente, no tipo de sistema que se traz que suscita essa discussão sobre a parcialidade e coisas do tipo, a gente está falando de coisas que são subjetivas. Se o ser humano tem uma coisa subjetiva que ele precisa definir objetivamente, essa tradução insere um viés, insere algum tipo de visão de mundo em relação àquele fenômeno. Se você está na rede, as suas postagens, por exemplo, no Facebook, né, uma rede social digital fundamental, você pega teu perfil e traz, você tem uma determinada opinião sobre determinados assuntos, ela vai fazer esse apuro de dados, né, essa mineração de dados que é a linguagem que chama na internet, no mundo digital, vai traçar seu perfil do ponto de vista do gosto, das suas opções políticas, éticas, né, morais. Né? Então, por exemplo, se você é um sujeito que é a favor da pena de morte, obviamente que ela vai direcionar para certos valores, ou ao contrário. Né? Então, se você, por exemplo, é contra as cotas raciais e tem opinião sobre isso, é óbvio que ele vai lhe direcionar certamente para valores racistas, né? Ou pelo menos para preferências éticas questionáveis. E não está dizendo no sentido individual só, é porque você forneceu aqueles dados e quando traça a conjugação ele gera um gosto e, portanto, uma lógica de comportamento social.